Olá, pessoal. Estamos de volta em mais um Estagiando Podcast. Hoje a gente tem a ilustre presença aqui da professora Vanice Malk, é isso? E eu espero que eu não tenha errado o nome dela. Ela é contabilista formada em RH, com mais de 9 MBAs na área trabalhista e pessoal, professora de cursos profissionalizantes e MBA nas áreas de administração e pessoal. Então a gente vai estar recebendo a professora Vanice. Muito prazer, professora. Seja bem-vindo aqui ao Estagiando e temos o prazer de recebê-la aqui para estar falando para os estagiários, para estar falando para essas empresas um pouquinho sobre a sua experiência com esse meio de RH, né? Com esse meio de pessoal, tanto estagiário como o envolvimento de pessoas nesse mercado de trabalho, e agradecer a sua presença aqui com a gente. Bom, o prazer é todo meu. Agradeço aí, estagiando, pela oportunidade de vir falar um pouquinho para o jovem, estagiando. Já fui estagiária, então conheço bem, assim, todos os perrengues do estagiário, todas as ansiedades, todas as dúvidas, todas as vontades de entrar numa instituição e já ser gerente amanhã, mesmo sendo estagiário. Senso de urgência do jovem, né? Exatamente. E espero agregar aí um pouquinho com a minha vivência, com o meu conhecimento para esses jovens tão ansiosos de conhecimento, de tudo isso. De tudo. Não, mas com certeza vai ser bem válido. A gente começar, como você falou, você começou a sua carreira, né? Que já, pelo que a gente falou aqui, bem consolidada, como estagiária. E Isso estagiária em que segmento? Como que foi isso? Mas o pessoal tá sabendo, vê que o estágio não é tão novo, né? A gente já tem há quanto tempo? A lei de estágio já é bem antiga, né? Vixe, eu sou estagiária antes da lei de estágio, tanto que era sem remuneração, então nem não tinha seguro de vida, não tinha nada. Não tinha nada, né? Nada. Só trabalhar, ficar quieto, obedecer e tá tudo certo. Olha como é, bem diferente hoje, né? Eu falo que a época que eu fui estagiária é bem aquela época medieval, sabe? Do aprendiz, né? Que o mestre tá falando, então você tem que ouvir e fazer o que o mestre tá falando e ponto final. Mas te ajudou bastante. Muito, E foi em que área mesmo? Na contabilidade. Ah, contabilidade. E aí não era remunerado e você começou ali aprendendo. Sim. Na verdade, o que acontece, né? Eu acho que o jovem tem que aproveitar muito a oportunidade que ele tem, independente o que ele vai ganhar com isso. Porque a experiência que a gente ganha, não há dinheiro que pague. Primeiramente, no meu caso, eu morava numa cidade pequena, que não tinha muito recurso. A gente tinha um curso técnico de contabilidade na cidade. E todo mundo fazia esse curso. Então não era um curso assim que as empresas viam, não vou dizer com bons olhos, mas era como se fosse saturado, sabe? Porque ou você ia fazer contabilidade no ensino técnico, ou você ia fazer magistério. Então era ainda a época do magistério. Então, tipo, todo mundo tinha, né? E aí eu morava de frente da casa de um vereador, né? Aí todo dia eu batia na porta da casa dele e falava: olha, preciso trabalhar, não tem como fazer um estágio, tô cursando, preciso aprender, não sei o quê. E ele: não funciona assim, porque pra entrar na Câmara tem que ser concurso, aquelas coisas todas. Eu falei: não, mas eu não quero ganhar dinheiro, eu quero aprender, eu preciso aprender, porque eu não sei, né, depois se eu sair da cidade um dia, como vai ser. E eu nem sonhava em vir pra São Paulo na época, foi muito assim. Aí, acho que de tanto eu encher o saco dele, porque assim, eu vi o carro dele na rua, eu ia lá, né, correndo lá e pedia oportunidade e tal. Ele falou: olha, vamos ver, eu vou fazer uma proposta na Câmara e se for, aceita, né, porque tem votação e tal. E aí a gente vê o que acontece. Aí passou por votação, por 3 votações, né, mesmo não tendo recurso, então precisa ter a anuência da maioria e tal. Aí o pessoal falou: tudo bem, não vai ter custo nenhum, né? Fui pra lá. Aí eu era, tipo, a que mais trabalhava, sabe? Isso numa Câmara Municipal. Porque era órgão público, né? Então o pessoal já era muito... Tinha muitos anos de casa, tinha pessoas ali de 20 anos, já tava já ponto de se aposentar. E aí a estagiária com vontade de trabalhar, né? Então deixa tudo pra estagiária. A estagiária faz tudo. E na época eu fazia contabilidade. Foi quando eu me apaixonei pela contabilidade de custos, né? Porque dentro de uma Câmara Municipal, tudo que entra tem que ser anotado e tudo que sai também. Então, se eu for no almoxarifado e pegasse
pegar uma caneta, eu tenho que escrever, né? Tá sendo uma caneta, na data tal. É tudo na ponta do lápis. Sim, sim. Então foi onde eu aprendi sobre estoque na prática, né? First in, first out, primeiro que entra, primeiro que sai. Ó, tipo, não estou na área já há quase 20 anos, mas já ainda são coisas que a gente grava porque foi meu, entre aspas, primeiro emprego. Aí fiquei ali por 1 ano e meio, mais ou menos, né? Conheci meu marido, depois vim pra São Paulo, fui trabalhar no restaurante do tio dele, depois de um tempo já formada. Conheci o contador da época da empresa dele e, de novo, né? Ai, você não precisa de alguém lá e tal, eu tô aqui, mas eu queria aprender e tal. E era um restaurante que ele só servia almoço, esse restaurante. Então, 1h, 2h da tarde eu já tava livre. Aí eu, não, mas eu posso ir no seu escritório, eu fico até às 8, eu preciso aprender mais, não sei o quê. Falei, vai lá, faz um teste lá, fica 1 semana lá e a gente vê o que acontece. Aí eu fui, fiquei 1 semana no escritório lá dele. Aí ele falou assim, preciso falar com o seu Kaori, que era o tio do meu esposo. Eu falei, ixi, será que eu fiz alguma coisa de errado, né? Pensando. Na minha época ainda era a época do talão D1, eu não sei nem se o pessoal conhece isso. São aqueles talãozinhos de nota que você tem que preencher a mão. Então, se você quisesse nota, você tinha que preencher a mão. Aí fui lá e tal. Aí ele falou com o seu Kaori, depois o seu Kaori veio falar comigo. Parece que o Adilson quer que você vai trabalhar pra ele. A Adil Conte, a primeira empresa que eu trabalhei. Nossa, a empresa que eu levo pra minha vida. De contabilidade. De contabilidade. Ele quer que você vai trabalhar pra ele, tudo bem? Eu, vou. Tipo, tudo bem? Não, Vanice, vai lá e tal. Acho que vai ser bom pra você. Porque na época no restaurante também não tinha salário fixo. Porque eles estavam, tipo, me ajudando, né? Era o meu primeiro emprego. Então, aí fui lá no Adilson, aí foi um salário mínimo. Nossa, aquilo pra mim foi meu primeiro registro em carteira, já formada em contabilidade. E fui trabalhar na área fiscal do escritório de contabilidade. E aí, nessa parte, na contabilidade, aí você já tinha se formado. Já tinha me formado, né? Eu me formei antes de vir pra cá. De vir pra São Paulo. Paulo. Eu fiquei 1 ano e meio fazendo estágio lá na Câmara. Não remunerado, enquanto durou o restante do curso, né? Então aí terminou o curso, terminou o estágio. Sim. Aí vim pra cá. E aí foi aonde você começou. E o estágio ali na Câmara, isso te ajudou bastante nesse... Me ajudou. Você pegou, como você falou, você ali faz tudo, né? Porque tinha você e normalmente isso é que acontece com os estagiários, né? Sim, não, me ajudou muito porque, igual, como eu falei, foi onde eu me apaixonei por contabilidade de custos, né? Então, a questão de gerenciamento de estoque. Tive meu primeiro contato com folha de pagamento, embora eu não fizesse a folha, mas eu que separava os olerites, né? Grampeava, fechava, envelopava. Eu que atendia, às vezes, o pessoal que vinha para alguma demanda, às vezes eu ficava na secretaria ajudando. Quando tinha prestação de contas... Quando tinha, não, né? Teve prestação de contas no ano que eu tava lá, porque acho que julho sempre tem a prestação de contas. E a gente faz o orçamento do ano mais ou menos lá em outubro e manda para a prefeitura. Então, o que gastou, o que não gastou, tipo, a prestação pro próximo exercício. Então, ali eu já aprendi a atender um fiscal, né? E não é qualquer fiscal, é o fiscal da Receita Federal e ainda do governo, isso, né? Bobear Tribunal de Contas. Exatamente, e tudo. Tribunal de Contas, exatamente. Então foi o meu primeiro contato ali com a parte, vamos dizer assim, com a parte pericial da coisa, né? E uma pressão, né? Tremenda para um estagiário, né? Então, por isso que a gente sempre fala, o estagiário, as pessoas têm algum preconceito ainda, mas igual, sua história mesmo, você contando, já demonstra, né? Fala, eu estagiário, o tanto de coisa que eu fazia que um CLT de 40 anos poderia estar fazendo e você fez tanto quanto ele fazia, né? Sim, exatamente. E foi o que aconteceu quando eu vim pro restaurante, que eu vim pro restaurante também na qualidade estagiária, que eu não era registrada. Já. Entendeu? Foi mais pra aprender, só que aí, tipo... Como o contador, ele almoçava ali no restaurante, então sempre que eu tinha oportunidade eu falava com ele.
E você já ia... criando oportunidades, Sim, entende? Com certeza. Então, aí acho que eu fiquei no pé dele acho que uns 3 meses. Até que ele me deu a oportunidade. Que foi nessa empresa, que Exatamente, foi a primeira. E aí você ficou muito tempo nessa empresa? Fiquei 2 anos. 2 anos. 2 E anos daí... E daí foi só pra cima. E aí foi aonde depois dessa empresa você foi pra dar aula ou ainda não? Não, aí foi o seguinte, aí eu fiquei nessa empresa, fui admitida pra trabalhar, como eu falei, no fiscal, né? E a pessoa do RH saiu. E eu tava na empresa há 3 meses só. Aí eu cheguei no dono da empresa de novo, né? Adilson, olha, né, vagou aí no DP, você precisa de ajuda? Falei isso, né? Já. A cadeira é sua. E eu nunca tinha fechado uma folha de pagamento na vida. Aí foi onde ele foi me ensinar. Então, mesmo eu já estando como CLT, eu não deixava de ser estagiário ainda. Porque eu não sabia fazer nada. Você tava ali tava aprendendo. Aí ele foi muito paciente comigo, tal. Eu lembro que nessa época, como eu falei, eu ganhava o salário mínimo. Aí tinha um curso na Senofisco que ele era 2 vezes mais o meu salário. E ele era só de 8 horas esse curso. Era de Cefip, na época. Aí eu fui fazer o curso, aí uma colega minha de trabalho falou assim, com esse dinheiro eu vou pra Bahia e volto, né? Brincou comigo, assim, uma fofa. Ela. Aí eu falei assim, não, mas eu vou fazer esse curso. Não sei o que ele vai me dar de abrir porta, mas eu vou fazer. Fui, peguei o cartão com meu marido emprestado, dividi em 3 vezes, né? Pra pagar ele em 3 vezes, porque não dava, porque era 3 vezes meu salário. E fiz esse curso. Eu terminei de fazer esse curso, a gente recebeu uma auditoria para fazer na folha de pagamento de uma empresa grande aqui em São Paulo, que tinha mais de 3 mil colaboradores do Cefip, para rever os cálculos, né? E eu tava fazendo aquilo sem saber o que eu tava fazendo, mas eu tava fazendo, porque eu pegava meus livros e ia lá, ia fazendo, e deu super certo no final das contas. Aí eu fiquei ali 2 anos, porque eu tive uma proposta de um outro escritório vizinho, né, pra assumir a folha de pagamento deles, só que a diferença é que eles tinham empresas que era lucro real e lucro presumido. Tá. E até então eu trabalhava só com empresas do Simples Nacional, então pra mim foi uma oportunidade. Aí eu fui pra essa empresa. Quando eu tava nessa empresa, há uns 8 meses, eu recebi uma proposta para implantar uma folha de pagamentos numa rede de hortifrutis. E acabei aceitando o desafio. E assim foi onde eu fui me desenvolvendo. E aí você ficou em escritórios de contabilidade até começar a dar aula? Até começar a dar aula. Até 2019 eu ainda estava atuando em escritório de contabilidade. Eu mesclava, né? Ia para empresa, mas voltava para escritório. Então, o escritório de contabilidade, para mim, foi a melhor escola da minha vida. Porque você vê de tudo no escritório de contabilidade. Então, você vê todos os tipos todos os portes de empresa, os nichos de empresa, tipos de tributação diferente. E para mim fez muita diferença, porque hoje eu sou profissional de recursos humanos, sou perita também, dou aula disso, de perito trabalhista, mas eu tenho um conhecimento muito grande na área de impostos. Tanto que agora eu falando de SST, né, por conta do E-Social e tal, sempre trazendo a questão também tributária, o quanto que isso impacta no FAP de uma empresa, no racho de uma empresa. E são coisas que eu nunca pensei que eu fosse usar na área de departamento pessoal. Então eu uso muito do que eu aprendi lá atrás no fiscal, lá atrás na contabilidade, hoje. Né? Então, começando como estagiário, como faz tudo. Sim. E você foi pegando as oportunidades que você teve, né? E foi evoluindo. E é isso que a gente sempre fala aqui e dá essas dicas para todos os estagiários que a gente tem aqui no SEG. É isso, não deixar passar a oportunidade, né? Então, igual a gente falou aqui no início, os estagiários novos, eles já querem estar lá no topo. Mas não, né? Vai aprendendo, tranquilo. Exatamente. Tudo você tá nesse estágio, mas cria isso como uma oportunidade, né? Para você evoluir, Sim. igual você fez. Eu acho que as oportunidades, elas são criadas. A oportunidade não bate. Eu não acredito que a oportunidade bate na sua porta, como as pessoas falam, a oportunidade bateu na minha porta. Não. A oportunidade é criada. De alguma maneira você pensou, de alguma maneira você interagiu, de alguma maneira você se expôs para a oportunidade de falar com aquela pessoa que te deu
uma oportunidade. Sim. Porque se você não se coloca, como eu falo, né? Se você não se coloca na prateleira de um supermercado, né? O produto não vai ser vendido. Como hoje, se você não tá no digital, você não vai ser notado. Então é muito disso. Só que eu acho que a minha questão como estagiária começou ainda muito antes lá na infância, né? Porque meu pai, ele sempre foi um cara que ele sempre incentivou a gente a trabalhar, a gente a fazer as coisas, ele sempre levou a gente pro trabalho. Meu pai tinha supermercado na época. Então eu cresci brincando em supermercado, brincando de caixa, mas tipo, ajudando, sabe? Sim. E isso é muito importante. E eu vejo que muitos pais hoje não têm isso com os filhos. Sabe? Colocam os filhos numa bolha. Ai, meu filho vai estudar, meu filho só pode estudar, meu filho não pode fazer mais nada, ele vai estudar. É importantíssimo estudar. Mas a base também vem de casa, das responsabilidades, sabe? Sim. Tem criança que eu conheço, adolescente, que não arruma cama. Não. Então, se ele não consegue arrumar a cama dele, ele não vai arrumar a mesa dele de trabalho na empresa. E é isso que você tá falando aqui, que a gente sempre fala pros estagiários. Não é só em casa, né? Você tem que começar em casa. Sim, começa em casa. Isso, e se você vai ter que ir pro mercado de trabalho de qualquer jeito. E o estágio é a primeira porta. Então, comece na sua casa, ajudando, fazendo as coisas, que aí você vai levar isso para a empresa que você tá, e ali é igual você falou, você vai se pôr numa prateleira e vão ser notadas as suas atitudes, e isso vai poder estar evoluindo, né? Como, por exemplo, né? Então, eu trago algumas questões da minha vivência para as minhas contratações de estagiário hoje. Então, como que eu contrato um estagiário? Como eu faço processo seletivo no estagiário? Porque você chega, tem ensino médio, então não tem experiência nenhuma. Já chega, eu não tenho experiência nenhuma. Aí você fala, por que eu tô aqui? Porque foi minha mãe que mandou. Isso, a maioria, né? Aí, então, sua mãe mandou, então já, pra mim, já é um ponto negativo. Isso. Porque assim, por mais que os pais, eles, né, queiram que os filhos trabalhem, às vezes até pra colaborar em casa, porque como eu trabalhava com uma rede de apoio, então, muitos desses jovens, eles vêm para estágio, mas às vezes a remuneração que eles vão ganhar corresponde a 20%, 30% do orçamento familiar. E para te interromper, que é o que eu falo toda vez aqui, sabe que tem um dado, né? 68% dos estagiários hoje, na pandemia, que é a última vez que saiu essa pesquisa, foram 2 anos atrás. 68% de todos os estagiários do Brasil, eles eram quem compunha a renda em mais de 80% da família. Sim. Então, isso eu vejo na prática. Então, você tá falando aqui, você vê, e saiu essa pesquisa, né? Fizeram na pandemia o quê? Que esses estagiários, os pais foram demitidos, né? Pandemia, eles é quem estavam sustentando a casa. Exatamente. Então, 80% da despesa da casa, quem estava pagando eram os estagiários. Exatamente. Sim. Então, é muito incrível isso, né? Isso. Assim, tem um lado negativo, mas eu também vejo o lado positivo, porque isso vai criando responsabilidade para o jovem, sabe? Porque eu sou muito reticente com algumas coisas, porque eu não acredito que um jovem ele só pode responder por um crime aos 18 anos, mas aos 16 ele pode votar. Então, aos 16 ele pode ser responsável por uma casa, sim, por que não? Entende? Porque isso vai criando o que ele vai ser, o adulto que ele vai ser. Eu não estou dizendo de tirar ele da escola, nem nada disso, mas eu acho que algumas responsabilidades do jovem, isso só faz com que ele cresça. Eu falo por experiência própria. Eu vivi isso. Então, e vejo isso na prática. Eu vejo jovens que começaram a trabalhar mais cedo, muito mais responsável do que um jovem que eu estou contratando com 20, 22 anos de idade, que é o primeiro emprego que a gente está dando oportunidade. Porque vem daquela bolha, né? Sim. Daquela bolha, não, porque eu só estudava, só... E não é só sobre isso. Eu falo de responsabilidade dentro de casa, porque às vezes a família é grande, aí o jovem... Aí eu falo, o que você faz na sua casa? Como é a sua rotina? Aí ele fala, de manhã eu levo meu irmão pra escola. Já, é um ponto. Sim. Responsabilidade. Eu levo meu irmão pra escola, eu ajudo a minha mãe, eu limpo a casa... Eu faço uma comida, responsabilidade. Sim. Entende? Proativo. Proatividade, né?
Falar, mas você faz porque sua mãe manda ou porque você tá ajudando? Não, e muitos falam, não, minha mãe trabalha, ela é doméstica, tal, ela chega em casa muito cansada, então eu já deixo alguma coisa pronta pra ela, tal. Gratidão. Pô, muito top, né? Então, são valores que aí eu vou montando o perfil daquele candidato, se está dentro do que se enquadra para minha organização. Sim. E assim, e quando você contrata por valores, é muito louco, mas eu não tenho desligamento. Eu tenho um turnover muito baixo quando eu falo, quando eu trato por valores. Porque exatamente isso, eles se sentem útil e pertencente ao seio familiar com a remuneração que eles ganham, sabe? É muito legal isso. Porque hoje, assim, tá mais fácil para você estudar. Hoje tem faculdades que elas, ainda mais EAD, que tem um baixo custo, de qualidade boa. Eu me formei em RH aos 29 anos de idade. Foi a minha primeira faculdade. Porque eu não tive condições Porque lá a contabilidade foi no magistério. A contabilidade foi um curso técnico. Aí eu vim para São Paulo. Aí eu fiz 4 cursos técnicos na ETEC, fui emendando um no outro, né, na ETEC, e porque eu sempre achava não, na época a faculdade era muito cara. Sim, verdade mesmo. E eu sempre achava que não era pra mim, né, porque você entrar numa faculdade, você fala, nossa, eu saí do interior, vou entrar numa faculdade de São Paulo? Nunca na vida. E aí, conforme você vai se experimentando, se lançando, as coisas vão acontecendo. Aí eu comecei o curso, o tecnólogo em recursos humanos, concluí ele aos 29 anos de idade. Né? E às vezes o jovem tem essa ânsia, eu vou fazer faculdade, tal. Aí eu pensava aos 30, mas o que eu vou ser quando eu crescer? Aí, entende? Então, assim, são experimentações que a gente vai fazendo ao longo da vida. Hoje eu estou cursando também engenharia. Estou no 5º ano de engenharia. Caramba. Da produção. Por quê? Porque eu fui conhecendo o mercado de trabalho, fui me apaixonando pela área trabalhista. Eu quero ser engenheira do trabalho, perita do trabalho na parte de engenharia, né? Com a bagagem que eu tenho. E você tem que ter a faculdade de engenharia. Só que hoje eu tô com 38 anos de idade. Então, mas você é bem jovem. Sim, mas quando eu olho para um jovem e ele fala assim, nossa, mas eu preciso. Eu falo, não, você não precisa nada. É isso que os jovens têm que colocar na cabeça. Eu preciso experimentar. Eu preciso conhecer as áreas. Qual que é a melhor maneira de eu conhecer as áreas? No estágio. Sim. Estágio é riquíssimo. Você vai, você vê se você gosta, gostei de administração. Então eu vou fazer uma faculdade de administração. Eu gostei de logística. Então eu vou fazer uma faculdade de logística. Porque uma universidade, né, que a gente fala de 5 anos, é um investimento de muito tempo de estudo, de muita dedicação. Para você chegar na metade do caminho, concluir e falar, não, agora eu vou fazer uma transição de carreira. Não tem nada de errado fazer uma transição de carreira. Né? Mas quando você escolheu a sua carreira conscientemente, não porque o pai mandou, a mãe mandou, a avó mandou, sabe? Que é o que acontece hoje com os jovens. E é igual você falou, aí de repente faz a faculdade e não faz o estágio, coloca em prática aquilo em nenhum lugar, lá no 4º ano, aí não gostei. Então, se você começa o estágio desde o primeiro semestre, você já pega e fala, opa, será que é isso mesmo que eu quero, que eu não quero? E é o que a gente sempre fala e volta a frisar. O estágio é tão importante, tanto para o curso quanto para a vida, né? Profissional como um todo, né? E a importância do estágio é que você vai lidar com N tipos de profissionais. Então, você vai poder ouvir a vivência de várias pessoas sobre a mesma ótica, sobre o mesmo tema. Sabe? Então eu sou super a favor do estágio aí nesse ano no ensino médio mesmo. Isso. Eu vejo os jovens tudo, tô assim, pilhado por prestar o vestibular. Aí eu falo, tá, mas qual é a lógica de você prestar um vestibular, uma coisa que você não conhece? Você conhece a parte acadêmica na escola. Eu falo porque hoje eu sou professora universitária, dou aula no curso de MBA, também dou aula para área técnica, né? Algumas unidades do Senac, e dou aula para cursos profissionalizantes. O que eu mais vejo nisso? Pessoas frustradas com as carreiras que escolheram, muitas vezes. Fala, por que você está aqui? Porque a empresa está obrigando. Porque se eu não fizer esse curso, eu não vou conseguir ser gerente. Então já vem com peso, sabe? Sim.
Ah, mas por que você não vai fazer outra coisa? Ah, porque eu vou ter que começar tudo de novo, vou ter que começar do zero. E a zona de conforto tá bom, né? Aí eu vejo a gente pilhando os nossos adolescentes pra prestarem vestibular, porque tem que entrar numa faculdade. Mas eles não conhecem a prática, eles só conhecem a teoria. E a teoria é muito diferente da prática. Sim, total. Né? Então, acho que se tiver uma oportunidade de alinhar os dois, é muito importante. É a prática com o dia a dia. E os cursos técnicos, eu acho que eles auxiliam muito isso. Sim. Né? Porque você tá fazendo um curso técnico, você já consegue um estágio. Então, eu tô fazendo mecatrônica, exemplo, lá. Já tem. Aí você tem lá o estágio. Não gostei, beleza? Troca. Imagina se você fosse fazer engenharia eletrônica. Imagina, o triplo do custo. Você tá entendendo? O tempo. Aí você entrou lá na engenharia eletrônica e você tá no 3º semestre, que é quando vai começar os estágios, que você vai ter que... Tem faculdades que você tem obrigatoriedade de fazer, né? O estágio. Aí você vai fazer o estágio no 2º, 3º ano, faltando 1 ou 2 anos pra terminar. Aí você descobre que aquilo não é nada disso que você queria. Olha o tanto que você perdeu e não... Entende? Não, é verdade. E a gente vive num mundo hoje que o conhecimento ele é contínuo. Sim. Então eu não vejo nada de errado de você começar uma faculdade hoje aos 20, como você começar uma faculdade aos 60. Também concordo. Entende? Porque o conhecimento ele é contínuo. Isso. Não espere você que vai fazer uma faculdade, vai arrumar um emprego e nunca mais vai estudar na vida. Isso não vai acontecer. Não vai mesmo. E outra aí, não é só o jovem, a gente fala no jovem, Sim. porque é a Então, grande início, maioria né? isso. Mas a gente tem muitos estagiários, tinha muito mais na época que a gente fazia a LESP aqui, que é a Assembleia Legislativa, acho que a gente tinha uns 30 estagiários que eram acima de 60, né? Ai, que legal. Então, a LESP, na época, fez um processo à parte para contratar as pessoas da terceira idade que estavam estudando para estagiar nos gabinetes dos deputados e tal. Então, tem muitas empresas que estão partindo por esse caminho também. Isso que você falou é um ponto importante, porque às vezes a gente vai mudar de carreira, né? Eu vejo muita gente lá recebendo não vou dizer consultório, mas na empresa, quando eu vou falar sobre carreiras, eles... não vou mudar porque depois agora... Como é que eu vou conseguir um estágio com 30 anos? O estágio não tem a ver com a idade. O estágio tem a ver com a área do conhecimento que você está querendo aprender. Isso mesmo. Mas aí eu vou ter que ganhar menos, vou ter que... Então, às vezes você precisa dar 10 passos para trás para dar um para frente. Isso. Ó, peguem bem. Ó, esse aí é bom também, Vi. A professora Vanice falando aqui, ó. Essa frase foi muito boa. O estágio é... Para a área do conhecimento. Isso. Não tem relação com a idade. Isso, não tem nada a ver com a idade. Você vai ali aprender aquilo que você está... aprender na prática aquilo que você está aprendendo na teoria. Na teoria, sim. Então, se você tem 60, 70, 80, pouco importa. Você vai pôr em prática aquilo, e isso que você está falando, a gente sofre muito. Mas eu tenho 40 anos, como que eu vou fazer estágio? Ninguém quer. Não, estágio não tem a ver com a idade. Sim. Tem a ver com a sua disposição em colocar em prática aquilo que você está aprendendo na teoria. Né? Sim, eu acho que... primeiro, eu acho que não é muito divulgado o estágio pós 20 anos. Verdade. Eu acho. Total razão, então, isso. Então, acho que a gente poderia trabalhar mais essa questão. Isso. E segundo, que muitas vezes as pessoas têm preconceito delas mesmas. Voltar a ser estagiário. Isso. Mas eu vou ter que começar do zero? Não, você não vai começar do zero. Você vai aprender uma área nova, é diferente. Isso. Né? Não é começar do zero, é juntar a expertise que você tem. Em outras áreas. Em outras áreas, com o conhecimento que você está adquirindo. E com toda a bagagem que você já tem em relacionamento. De vivência. Isso. E pra mim é super válido, porque vai vir pra mim um profissional pronto. Isso. Um profissional que quer aprender, maduro, responsável. Isso. Né? E que eu vou poder usar assim, o conhecimento dele em outras áreas da minha organização, por exemplo. Sim, sim. Então, eu vejo muito rico isso. Mas muitas pessoas não veem assim. Acham que estágio tá limitado ali aos 20 anos, ou a questão da aprendizagem aos 24 anos, isso. Né? E acabam perdendo a oportunidade. Por isso que eu falo que a oportunidade ela não bate na sua porta. A oportunidade você cria. Sim, com certeza. Né? Se ela bateu na sua porta, se você não pegar ela se foi, então não é oportunidade. Sim, não, isso tem razão. Né?
Mas, e falando agora um pouco na questão de você como empresária já, na sua empresa ali, como que você lidar com essa questão dos estagiários, né? Não sei se você contrata os estagiários ou você Então, só faz a indicação para os seus clientes, como que você... Quando eu atuo para os meus clientes, normalmente Uhum. eu acabo assumindo o RH deles, fazendo implantação Uhum. ou de reestruturação na cultura organizacional, ou na questão de cargos e salário. Então, quando vai se Uhum. implantar cargos e salário, eu discutindo muito isso, a base, né? Sim. Então, a gente acaba sempre abrindo para estágio. Acho que não teve nenhuma implantação até agora que eu fiz que não calhou em fazer parceria com estagiários. Uhum. Mas na minha organização em si, normalmente eu dou muita chance para aluno. Então, alunos meus que se destacam muito ao longo do curso, né? Aí, às vezes, eu tenho algum trabalho extra para fazer, aí eu indico o aluno. E já indica Eu ele mesmo. indico. Aí, essa é uma boa dica também, Eu né? indico Para o vocês aluno. que são estagiário, isso não é só nas empresas também, na própria faculdade, na Exatamente. própria escola, curso técnico, mostrar interesse, né? Porque o professor, às vezes, é igual, você tem diversos clientes, você tem Sim. diversos network que pode indicar esse aluno, Não, né? isso que você falou agora, até trazendo uma vivência para cá, acho que pode ajudar. Eu sempre fui a aluna chata da sala de aula, que tudo que o professor falava, eu erguia a mão para perguntar quando não entendia. Uhum. E aí o pessoal ficava até zoando, né? Tipo, É. falou o jornalzinho. Tinha teatro na escola, eu participava de tudo. Tudo que tinha na escola eu participava. Porque eu acho que eu era muito carente de atenção em casa, meus pais eram separados, então era um lugar que eu tinha pra me expressar, era a escola. Uhum. E acabou que quando eu fui fazer o MBA, eu sempre quis ser professora, né? Sempre na minha cabeça falava, um dia eu vou dar aula na faculdade e tal. Mas era uma coisa que eu pensava que ia acontecer quando eu tivesse 50 anos de idade. Porque quando você fala de professor de universidade, ainda mais de MBA, você já imagina uma pessoa mais velha. Sim, sim. E aos 33 anos, quando eu tava terminando o meu curso, o meu professor... Aí eu fiz tudo o curso, tudo. Meu professor me chamou no final do curso. Falei, por que você não vem dar aula aqui? Aí eu falei, hã? Por que você não manda um currículo? Eu falei, professor, até parece que você vai querer que eu mande um currículo pra dar aula a mesma coisa que você. Não me manda, que eu vou mandar pro coordenador. Aí ele mandou pro coordenador e na época a parte da monografia era online, então eu não tinha acesso com o professor. Mas eu interagia muito com o professor na monografia. Então todas as dicas que ele me dava pra fazer alteração na minha monografia, eu ia lá e alterava. E ele que era o coordenador do curso. Então quando esse professor falou pro coordenador de mim, aí ele já sabia quem era eu. Aí ele falou, tá, fala pra vir falar comigo. Aí fui falar com ele e tudo. Ele, Vinícius, mas só pro ano que vem, tudo bem? A gente tava, tipo, em fevereiro, vai. Só pro ano que vem, tudo bem? Porque eu já fechei a grade de professores desse ano e tal. Eu, tá bom, né? Vamos esperar. 2 semanas depois ele me liga. Vinícius, você quer assumir uma turma em Jundiaí? Caramba. Eu falei, como assim? Ele, a professora sofreu um acidente, não sei o quê. Você não gostaria de assumir uma turma? Oportunidade. Eu falei, tá bom, vou. Uhum. Eu vou te mandar o material, é uma matéria que você domina, que é cargos e salários. Olha. E então, pra você vai ser tranquilo. Eu falei, tá bom, vou lá. Aí cheguei lá, era MBA. Não. Aí eu fui fazer. Aí em qual instituição que era? Na Unip. Na Unip. Aí eu fui, né? Tá, prazer, sou a professora Vanice, tal. Me fala um pouquinho de vocês. Aí as pessoas. Eu sou presidente da empresa tal. Nossa. Eu sou gerente da empresa tal. Eu tô no meu 4º MBA. Eu tô fazendo mestrado também, não sei o quê. Aí eu olhei aquela sala assim, eu falei, meu Deus. E agora, o que eu fiz da minha vida, né? Pensei. Aí eu fui no banheiro, taquei uma água no rosto e falei assim, não, vamos lá. Podem ser o papa de cargos e salário, eu entendo. E é por isso que eu tô aqui. E é sobre isso que eu vim falar e é isso que eu vou fazer. E vou dar o meu melhor. Voltei pra lá e dei aula. Aí terminou o módulo. Os alunos, professora, você podia continuar com a gente no próximo módulo. Aí me pediram pra continuar no próximo módulo. E assim começou a minha carreira acadêmica. Que legal. Mas foi da sala de aula. O professor viu um talento em mim que nem eu sabia que eu tinha. E ele falou,
falou, não, vem, né, não sei o quê. Uhum. E eu fiquei meio assim, porque eu queria muito isso, mas eu queria isso, tipo, mais lá na frente, né? Sim. Tanto que eu tava estudando, fazendo MBAs pra me especializar, pra me preparar. Mas eu não imaginei que seria assim. E o que me ajudou? Tipo, tudo que eu aprendi lá na escola, lá no ensino médio, de oficina de expressão de teatro na escola, né? De não ter vergonha de perguntar as coisas que eu tinha dúvida. Porque eu falava, tá bom, se você sabe, você sabe. Eu não sei, então eu quero saber. Professora, você pode explicar? Eu era muito assim. Já direto. Entendeu? Direto. E acabou que eu consegui construir minha carreira aqui em São Paulo, né? Que legal. E bem sólida hoje. Então, quando eu olho pra trás, eu falo, até que valeu a pena os bullying que eu sofri na escola. Mas isso não tem jeito, né? Igual você falou, você criou as suas oportunidades. Sim. E elas foram aparecendo. Foram aparecendo E quando você vai moldando. isso, e você vai pegando e vai fazendo acontecer da forma que você planejou na sua mente. Exato. E muitas vezes é o que eu falo aqui para muita gente aqui, que tanto aqui quanto os outros estagiários, objetivo, né? Objetivo, Esses sim. estagiários, esses jovens, eles não têm um objetivo. Eles têm que ter um objetivo. Esse era o meu objetivo desde sempre. Porque eu olhava o professor explicando, eu achava aquilo maravilhoso, sabe? Às vezes eu falava, quando eu assistia algum jornal, alguma coisa, aí vinha aqueles advogados e falavam, de acordo com o artigo tal. E eu nunca quis fazer direito porque eu achava que eu não ia conseguir guardar todas as leis da minha cabeça. Virei professora. Eu dou aula de quê? Fala sobre quê? Legislação. Não tem jeito. É o tempo todo, sabe? Então é muito engraçado, porque a gente também vai criando as nossas próprias limitações, entende? É verdade. Aí hoje eu dou aula de Direito do Trabalho, sou especialista em Direito do Trabalho, sou formada pela Escola Paulista de Direito. Então, meu MBA foi com advogados, né? E tô aqui. E é sobre isso. Então, quando a gente se expõe, as coisas simplesmente acontecem. E é isso que o jovem, ele não tem que ter medo de se expor, de ir atrás do objetivo dele. Mas ele tem que ter um objetivo. Mas ele tem que ter, exatamente. Eles não têm esse que é o que eu fico falando toda vez aqui. Tem que ter um objetivo. Mas talvez não tenha um objetivo, porque, como eu falei, às vezes os pais, né, colocam os filhos dentro de uma bolha. Eu falo isso porque é o que eu recebo de jovens na entrevista. E isso é uma judiação, porque a gente quer dar o melhor para os nossos filhos, eu super entendo. Sim. Mas às vezes a gente tá tirando a oportunidade deles serem quem eles querem ser para ser o que nós queremos que eles sejam. Isso mesmo. Sabe? Então aí a criança já cresce, não, mas tem que fazer tal faculdade. Não, tô pagando a melhor escola, melhor cursinho, porque tem que estudar na USP. Não, porque, sabe? Então, eu vejo muito isso já desde pequenininho. Eu não tô criticando os pais que, longe de mim, que querem o melhor para os seus filhos, que têm uma condição de pagar uma escola melhor. Mas o problema é quando os pais colocam a expectativa na realização da vida do filho. Que é isso que acontece muitas vezes. Bastante. E é o que inibe eles de se lançarem mesmo, de ter oportunidades, né? Eu falo... Hoje em dia, a maioria dos jovens querem ser influencers. Você pergunta o que eu quero ser influencer. Nem é mais jogador de futebol, não, né? mas pode até ser, mas influência de quê? Vai influenciar o quê? De besteira. Você vai ser tipo um bobo da corte? Porque muitos hoje eu vejo influencers tão parecidos com um bobo da corte. Vai lá, faz um monte de palhaçada, ganha um monte de like, ganha um monte de dinheiro, né? Só que é um bobo da corte melhorado, porque pelo menos está sendo remunerado. Né? Antes nem isso era. Só que você pode ser influencer também em alguma área do conhecimento. Sim. Né? Com a sua expertise, o que você pode trazer de inovação. Então, isso é muito bacana. Isso, e aí é o que eu falo pra eles. Qual que é o objetivo? Eu quero ser influencer. Tá, mas pra quê? Então, mas pra ganhar dinheiro. Mas pra quê? Você quer ganhar dinheiro pra quê? O quê? Um carro, uma casa, construir uma família, mas não tem objetivo. É isso, tem que começar com um objetivo. Eu falo pra todos. Começou um estágio, vai ganhar, mas você vai ganhar esse estágio pra quê? Pra ganhar o dinheiro pra quê? Pra ajudar a sua família? Ok, um objetivo, eu quero evoluir. Mas qual o objetivo? É isso que tá faltando nos jovens também. Sabe o que é engraçado? O Japão, ele já teve no ranking mundial de jovens suicidas no mundo. Pela exigência que nós fazemos das crianças, né? No caso, lá no Japão. E o Brasil tá indo pro mesmo caminho. O que tem de criança se suicidando hoje
por não conseguir lidar com as frustrações é muito grande. E por que não consegue lidar com a frustração? Porque tudo é dado de mão beijada. Então, quando você coloca seu filho para fazer um estágio, para aprender um ofício, ele está ocupando a cabeça dele, ele está desenvolvendo na sociedade, ele está aprendendo como lidar com as próprias frustrações. Aí você, como eu disse, você coloca seu filho numa bolha. Você só vai estudar. Beleza. Aí ele vai pro meio corporativo. Primeiro não que ele recebe, ele já volta pra casa. Mãe, eu não quero mais voltar pra empresa, porque fulano de tal gritou comigo. E às vezes nem gritou. Aí ele não volta mais, entendeu? Os pais, não, tá bom, filho, não precisa ir mais. Você não precisa disso. É isso. Eu já atendi jovens que olhavam pra mim e falavam assim, não quero mais, eu não preciso disso, porque eu tenho minha mesada do final de semana. Aí você fica pensando, tá, mas não é questão de precisar, é questão de objetivo. Isso. É sobre isso. Você trabalhar não é sobre só o que se você precisa ou não, mas é o que você vai construir de bom com isso que você tá fazendo. O que você vai trazer de retorno pra sociedade. Isso. Você acorda de manhã pra quê? É como você falou, eu quero ser influencer. Legal. Mas o que isso vai trazer de retorno para a sociedade? Qual a sua marca no mundo? O que você vai deixar de marca no mundo? Não tem. É isso que eu falo. Tem que ter. Eu converso aqui com algumas pessoas, tal, bastante assim, né? Porque é jovem. E aí, você acorda de manhã pra quê? Beleza, eu vou lá. Pra comprar meu iPhone. Não, tá bom. Aí meu objetivo... É bom, porque você tem um objetivo. Se fosse isso ainda... Mas ninguém tem isso, porque aí você fala assim... ganha. É isso. Porque vem fácil. Tudo bem. Se a minha mãe tá vendo que eu tô trabalhando, que eu tô camelando... Isso, vai me dar um iPhone. Se eu não conseguir, ela vai me dar. Sobre isso. E não é só sobre monetário, é sobre o que você tá fazendo de útil. Exato. Pra sua vida, pra vida das outras pessoas. Então, eu tô indo lá, estágio, mas eu vou lá trabalhar, mas quem vai ganhar dinheiro é a empresa. Tudo bem. Não, a empresa tá ganhando dinheiro porque a empresa chegou nesse ponto. Isso. Um dia a pessoa também começou com um objetivo. Isso. Se você também tiver objetivo, quem sabe você, com a sua expertise, você não compra a empresa e vira o cara que ganha dinheiro. Isso. Ou você vai lá, aprendeu e monta uma empresa melhor do que aquela. Exatamente. Só que é igual a gente falou lá no início. O Google não foi criado por estagiários, por estudantes e tudo mais. A maior experiência de estágio é o Google. Então não tem o que falar. Aí o pessoal fala assim, eu vou fazer igual o Google, né? O cara lá do Google não terminou a faculdade. Tudo bem. Entra numa faculdade que ele entrou e aí a gente discute. Isso, beleza. Faz 1/3 do que ele começou a fazer. Mas é isso, é o que a gente fala, enfim. Mas você também, pelo que você passou, você tem um livro que você escreveu aí junto com mais algumas pessoas. Exato. E se você quiser falar um pouquinho também, o que tem nesse livro que pode ajudar as pessoas. Bom, esse livro a gente escreveu no momento pandemiológico, né? No momento, assim, da pandemia, que chama Saúde Emocional e Soluções Humanas. Foi escrito a 10 mãos, então são 10 consultores que já atuaram, já trabalharam comigo em algum momento da minha vida. E a gente, nos grupos ali de WhatsApp, conversando, falando sobre essas novas tendências, sobre essa mudança que estava sendo, né, esse processo pandemiológico, a gente escolheu alguns temas que a gente acha importante falar sobre a saúde emocional. E eu falo sobre a gestão de conflitos, né? Porque muitas pessoas, elas preferem evitar o conflito. Sim. Ainda mais o jovem hoje em dia, sabe? Vai lá, se tranca no quarto e não quer discutir com a mãe, não quer discutir com o pai. E as discussões, elas são muito saudáveis. Sim. Né? Quando elas têm um objetivo. Entendeu? Porque no conflito você vai colocar o seu ponto de vista, sua ideia. Olha, eu acho isso, a outra pessoa, eu acho aquilo. Vamos achar um meio termo e vamos ver o que a gente pode tirar disso. Porque a gente tá num mundo hoje que, pra não discutir, a gente acaba engolindo muito sapo. Né, de tudo. Sim. Como jovem, que eu falo, né? Coloca lá o fone no ouvido, acabou. Vai pro quarto, se tranca e não quer escutar o pai ou a mãe, não quer saber de nada e tal. E o que isso vai criando? Isso vai criando um bloqueio emocional da gente não conseguir se expressar, a ponto da gente não conseguir se expressar. Se a gente não se expressa, a gente guarda esse sentimento pra gente. Chega uma hora que a gente explode. Isso mesmo. Só que quando explode, não é da maneira saudável. Aí vem a depressão, né? Aí vem o não sou aceito, aí vem as frustrações.
E disso daí, ó, para um suicídio ou para uma loucura do qual a gente tem visto muitos jovens cometendo hoje nas mídias, né? É um passo, assim, uma linha muito tênue. Sim. Porque eu não soube explicar o que eu estava sentindo naquele momento. Né? Às vezes a pessoa não concorda. Nas redes sociais, ela vai lá e começa a agredir o outro. Ela não sabe explicar o ponto de vista dela, o porquê ela não concorda. Mas ela sabe agredir o outro. Então, por que essas agressões estão acontecendo? Porque as pessoas não se conflitam, as pessoas não se conversam. Tem, né? Eu sempre trago um exemplo, por exemplo, da vacina, né? Do Covid-19, por exemplo. Se não fossem os conflitos de interesse dos países, do mundo inteiro, com foco na economia, porque isso era o que principal, né? O foco, era o objetivo, era o que resolver a economia dos países. A gente não teria a vacina que a gente tem hoje. Né? Então, esse é o ponto. Então, eu saber resolver os meus conflitos pessoais, os meus conflitos internos, ajuda para que eu entenda onde eu quero chegar com aquilo, qual é o meu objetivo, eu refletir. Isso vai fazer sentido para mim? Vale a pena eu continuar persistindo nisso? Vale a pena eu confrontar o meu pai? Vale a pena eu confrontar minha mãe? Vale a pena eu confrontar meu chefe, meu colega de estágio? Não é melhor eu sentar e aprender com ele? Entender a visão dele? Sim. Porque o jovem hoje, ele não tem muita paciência de entender a pessoa mais velha. Isso é verdade. Eles querem ser entendidos, mas eles não querem entender. Isso mesmo. Entende? Então aí é o ganha-perde. Alguém vai perder na situação. Porque pro jovem hoje eles sabem tudo, né? Porque acesso à informação mas pode fácil. até saber. Então chega, sabe? É isso. Ó, coloca seu ponto de vista. Pega seu avô e seu avó. Vai lá conversar com ele. Põe seu ponto de vista. Meu avô e minha avó acham que manga com leite faz mal. Vai lá, faz o experimento. Mãe, ou vovô, não faz mal. Vou fazer aqui a misturinha, vou tomar na sua frente e vou te mostrar que não faz mal. Se eu não morrer, é que não fez mal. Entendeu? Mas você tá, sabe? Isso, confrontando, e né? não discutindo sobre um objetivo que não vai ter fim. E é esse conflito que você falou. Isso não é um conflito de debate, brigas. Não, é um conflito tentando achar uma solução do objetivo. Qual é o objetivo? Demonstrar que aquilo não faz mal. Ponto. É o objetivo. Isso. Então pronto. Cada um com seu ponto de vista. Mas mesmo assim faz mal. Então, tudo bem. Eu já te demonstrei. Se você acha que faz, é um direito seu. É sua opinião. Eu acho que não faz, é um direito meu. Vou continuar tomando, você vai continuar não tomando. Então você vai perder essa delícia que é essa mistura de leite com manga. E dá tudo certo. E vivemos felizes pra sempre. Sim. E não ficar arrastando, sabe? Agora eu também não quero mais falar. Não, porque é muito teimoso, não sei o quê. Isso acontece muito com o jovem dentro da organização. Isso. Né? Ele não concorda com o chefe, ou não concorda com colegas de trabalho, e aí fica arrastando a corrente o ano todo. Aí a pessoa perde de aprender com o outro, né? Perde de aprender com o outro. Até aquelas pessoas que você não gosta, que você sempre discute, você pode aprender com ela. Por exemplo, como não ser como ela. Isso. É um aprendizado também. Com certeza. Né? Só que as pessoas, hoje, elas têm intolerância, né? Elas não... É o imediatismo, é o jovem que não quer receber não. Ele entra na empresa hoje como estagiário, ele já quer ser efetivado amanhã. Aí ele é efetivado, ele já quer ser o presidente da empresa. E não percebe que tudo tem uma maturação. Eu sempre falo assim pro jovem: o que você entende por pessoa sábia? O que é um sábio pra você? Aí já vem aqueles desenhos, né? Animado lá. É aquele senhorzinho lá na montanha e tal, né? É um sábio. Então, o sábio é aquele senhorzinho na montanha. Isso significa que a sabedoria, ela vem com o tempo. O conhecimento vem a qualquer tempo. Mas a sabedoria vem com o tempo. Isso mesmo. E é sobre isso. Então, não adianta você querer... colocar um bolo no micro-ondas agora, se ele tem que ficar pronto em 45 minutos, você vai tirar ele em 30, ele vai estar cru. Isso. Vai ser um bolo? Vai ser um bolo, mas vai ser um bolo cru. Entende? Faltou? A sabedoria de esperar. É isso.
Entendeu? Então, e às vezes, o jovem ele não tem esse pensamento porque a gente também educa eles da maneira errada. Hoje em dia. Porque tudo a gente quer também dar no imediatismo. Antes, pra eu ganhar um presente, eu tinha que esperar 12 meses. Dia das crianças, Natal e aniversário. Não, nem dia das crianças. Dia das crianças, vixe, quando tinha brinquedo das crianças. Era tipo 12 meses. Era o Natal. E o aniversário às vezes. Ainda. Aniversário você tinha que ter sorte da sua mãe fazer um bolinho pra você. Né? Pior que é verdade. Entende? E hoje não. Hoje, peraí, deixa eu baixar aqui a Shopee. Isso, já pega qualquer coisa. Pegar aqui na Shein, não sei o quê. Sabe? É muito rápido, é muito imediatista. Então, a maneira com que a gente estamos educando os nossos jovens vai definir os futuros dos adultos que nós teremos. Sim. Que serão adultos frustrados. E aí, se não saber lidar com essas frustrações, saber lidar com essa gestão de conflitos, é o que a gente sempre fala também, é sobre isso aí. A maioria dos estagiários, eles não são demitidos por faltar conhecimento técnico, porque é estágio. Sim. Vai aprender e tá aprendendo. É demitido por quê? Por não saber se relacionar. E aí é onde a maioria dos problemas. Mas isso tá na maioria da... Não só de estágio, de empresa, de tudo, né? Mas é aquilo, se eu não aprender isso no estágio, eu não vou aprender isso no CLT, entende? Não vai, só vai piorar. Eu vou repetir padrões. Isso. Então eu vou continuar sendo desligado, mesmo depois que eu já passei pelo processo de estágio, pelo comportamento. Sim. Porque eu não sei lidar com as frustrações, eu não sei respeitar, eu não sei entender qual é o meu momento, né? Eu não sei entender que a gente aprende todo dia, então por mais que eu nunca sei tudo, nunca sei o suficiente. Sempre eu vou estar aprendendo a aprender. É uma questão que vai fazer muita diferença para quem está entrando no estágio, para quem quer continuar no mercado de trabalho, é essa flexibilidade. Né? Hoje a gente vive um empreendedorismo jovem muito grande e é muito plausível. Só que o jovem que é empreendedor, ele também esquece que ele vai ter que contratar. Entende? E aí a gente volta no que a gente tá falando. Ele também vai querer ter um estagiário, ele também vai querer ter um funcionário CLT. E se ele não souber lidar com isso, não vai nenhum permanecer. Nenhum vai permanecer. Entende? Então é um ciclo. Sim, não tem jeito. Não tem jeito. Mas, enfim, e o livro, onde o pessoal acessa, como que faz? O livro pode entrar em contato com a gente pelas redes sociais, né? Vou deixar depois o meu contato. Isso aí, a gente vai deixar o contato aqui, Instagram. Esses são os impressos. Que legal. A gente imprimiu uma edição limitada. Assim, para presentear pessoas assim como você. Muito obrigado, viu? Por Aqui, exemplo, ó, mostrar para vocês. Tá? Muito obrigado. Só entrar em contato comigo lá no Instagram, colocar, eu quero o livro, eu envio. Tá, em o PDF Vi sem vai custo. deixar... sem custo, nada. Aí, Vi, depois deixa o link, né? A nossa ideia não é arrecadar fundos com o livro. A nossa ideia é exatamente disseminar conhecimento com jovens, né? Trazendo uma visão aí da saúde emocional. E as soluções, elas são nossas, elas são humanas. Então, nós temos a solução para os nossos problemas, né? Não adianta ficar procurando aí culpado, procurando pelo em ovo. Nada, A gente é capaz de resolver os nossos próprios conflitos, de criar as nossas próprias oportunidades. E pra gente começar a partir aqui pro encerramento, pra não ficar muito longo, né? Porque eu conheço esses jovens e... O que você poderia falar de dicas, primeiro pros empresários, né, que nos seguem aqui, diversas empresas que a gente trabalha, na sua experiência como, né, agora empresária e consultora de diversas empresas, esses benefícios de ter esses jovens, né, de colocar esses jovens no mercado de trabalho, dar oportunidades para eles, e quais os benefícios, no seu entendimento, que a empresa tem em ter esses jovens lá com eles, né? Bom, primeiramente, o que eu posso dizer para os empresários parem com esse coração peludo. De achar que só quem conhece o mercado, quem é SLT é bom. Não é. Tem muito jovem com muito potencial, só que é uma joia bruta que precisa ser lapidada. Então, se a empresa tiver essa expertise, né, trazendo isso para missão, visão e valores mesmo da empresa, e poder ter essa oportunidade também de
de ensinar o jovem, você vai ter um profissional por muito tempo dentro da sua organização. Pode ter certeza disso. Né? E para os jovens, para eles buscarem a oportunidade deles, né? Não só ficar esperando o emprego bater na porta e terminar os estudos. Porque a gente nunca termina os estudos. Às vezes eu escuto o jovem falando assim, eu vou procurar emprego quando eu terminar os estudos. Não, você não vai procurar emprego quando você terminar os estudos. Porque sabe quando você vai terminar os estudos? Nunca. Nunca você vai terminar os estudos. Independente da área que você for agir. Vou trabalhar com RH e DP. A legislação muda todo dia. Eu não quis ser advogada por conta disso. E hoje eu trabalho na área de departamento pessoal e o que eu mais vivo são alterações de legislação. Então, assim, não adianta você fugir. Eu vou querer ser médico, vou querer ser enfermeiro. Você vai estudar a vida inteira, para sempre, né? Então, escolha uma profissão que você se apaixone por ela, mas não pela questão financeira. O dinheiro, ele é consequência. O sucesso, ele é consequência. Você tem que procurar algo que realmente você queira fazer, que te dê prazer. Empresas que realmente tenham esse entendimento também, né? Porque eu acho que tem que ser um match, assim. Não adianta você também estar numa empresa que não vai te dar oportunidade, você só tá lá cobrindo buraco. Então, acho que é importante os jovens se cadastrar em empresas como a Estagiando, por exemplo, que já sabe quem são as empresas que precisam, qual o tipo de perfil que precisa, fica mais fácil encaminhar. E a mesma coisa as empresas, porque o jovem ele não vem pronto, mas ele vem semi-pronto, né? Porque ele já vem pré-selecionado, já vem criado. Então, não queiram fazer sozinhos. Empresários não façam sozinho. É um pouco mais difícil, né? Sozinho, porque eu acho que tem que ter um apoio, sabe? Um suporte, né? De alguém que entende. Porque às vezes fala, não, vou contratar qualquer um. Porque já aconteceu várias vezes. Eu na contabilidade, cliente me ligar. Vinícius, é o filho do vizinho do motorista. Vou contratar. Tá, mas não passou nem pela entrevista comigo. A pessoa vai porque a mãe tá mandando, entendeu? Isso. Fica 2 dias, aí você perde a mãe, que trabalhava 10 anos na empresa, e o filho. E ainda entendeu? A documentação irregular. Exatamente. Se bobear, não fez de contrato. Exatamente. Ainda às vezes tem que até registrar trabalhista depois. Trabalhista, né? Porque contratou errado. Então, sobre isso, né? Procurem se orientar. E os jovens, parem de ter pressa. Sabe? É o que eu tenho para falar pra eles. Não tem muito o que falar pro jovem hoje de dica. A dica é parem de ter pressa, tudo no seu tempo. As coisas vão acontecer. A gente quer ter 18 anos logo, aí você acorda com 18 anos, você descobre que tem um monte de boleto pra pagar. Sim. E ter 18 anos não é tão legal assim. Né? Com um monte de responsabilidade. Então, assim, tudo tem o seu tempo. Saiba maturar isso e viver intensamente a sua fase. Então eu vou ser estagiário, então eu vou aprender o máximo que eu puder, vou dar o melhor de mim em tudo que eu fizer, e as coisas simplesmente vão acontecendo, vão se encaixando. E, gente, ser estagiário é a melhor coisa do mundo. Né? Tá aprendendo, né? Nossa, é a melhor coisa do mundo. Você tem responsabilidade sem ter responsabilidade. Verdade. É muito bom isso. Né? Tem a responsabilidade no início, né? Não, você tem a responsabilidade sem ter o peso da responsabilidade, né? Porque a responsabilidade estagiária, ela é compartilhada. Isso. Vai eu, como analista, errar o cálculo de uma guia pra ver o que acontece. Totalmente diferente, né? Isso. Então é isso, gente. Mas eu acho, professora, eu queria agradecer em nome aqui da Estagiando, né? A presença sua aqui, né? Falar muito obrigado e trazer esse seu conhecimento aqui para os nossos seguidores, para quem nos acompanha aí nas redes sociais, né? E queria agradecer em nome do Estagiando. Não sei se você queria falar mais alguma coisa, alguma informação. Eu que agradeço, né? Dar aula para jovens aprendizes, dar aula para cursos profissionalizantes tem sido um presente na minha vida. Poder compartilhar um pouquinho da minha vivência com esses alunos e ver depois o crescimento deles, né? O retorno que eu tenho disso depois. Muitos eu levo pra vida, então é muito legal isso. Você vê que você também fez parte de um pedacinho lá. Eu acho que esse é aquela coisa que a gente tá falando, né? Essa é a essência, né? De saber o que você tá fazendo, contribuindo, né? Exatamente. E é muito importante, porque igual... todo lugar que eu vou, eu já trabalhei em N empresas. Mas eu sempre falo da Dil Conte.
Aí ó. Porque que foi a empresa que me deu oportunidade. Né? Então, você é empresário, dá oportunidade para um jovem, não é só sobre trabalho, é você dar a oportunidade dele ser quem ele quer ser. Dele buscar, dele aprender a essência dele e caminhar com ele a vida inteira. Porque o primeiro emprego, com certeza, ele nunca vai esquecer. Jamais. Né? E é sobre isso. Então, eu já trabalhei em 500 mil empresas, já tenho muitos clientes, mas pra mim foi a melhor fase da minha vida. Porque foi onde eu me descobri, né? Que eu amo a parte de contabilidade, que eu amo a parte de recursos humanos e que eu queria fazer isso a vida inteira. Né? Então isso é importante também. Sim. A empresa, ela ser esse caminho na vida de uma pessoa, ser essa luz, né? É isso. E aí, pessoal, eu acho que com essa dica aqui da professora pro empresário é isso, ó, tá vendo? A professora começou como estagiário e hoje tem, né, a sua vida consolidada, tanto na área acadêmica quanto na área empresarial. E para você, estagiário, que queira um estágio, a gente vai deixar sempre aqui, como sempre deixa, as nossas redes sociais para vocês irem lá, verem as vagas que a gente tem aberto. Então, são diversas vagas, né? Tanto para os órgãos públicos quanto para as empresas privadas. Então, você vai lá, manda o seu currículo. Ah, mas eu não tenho currículo, né, professor? Muitos falam, mas não tenho currículo. Tá bom, é estágio, todo mundo sabe. O currículo que você precisa pôr ali é as suas informações. Que horário você estuda, onde você mora, o seu contato. E se você não teve nenhuma experiência, você informa, ó, não tenho experiência, mas estou buscando uma experiência na área X. Coloque isso no seu currículo, que o pessoal do recrutamento vai fazer o contato, vai ver que vaga que tem disponível para você dentro daquilo que você está buscando. E para o empresário é só procurar um do pessoal do comercial, que eles vão estar explicando para vocês quais os benefícios, que foi o que a gente falou aqui, de ter um estagiário na empresa. Acho que é isso, pessoal. Professora, mais uma vez agradecer, Obrigada. viu? E é isso, pessoal. Muito obrigado. Até o próximo podcast aí. Valeu, todo mundo. Obrigada.